Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Alegria receber a todos para mais um dia de estudo. Na quinta-feira a gente faz o estudo do Evangelho, né? E hoje nós estamos aqui com nossa querida amiga Cristiane Mascarenhas. Vai encerrar o mês de maio, não é? Com o tema do Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e o tema de hoje, caridade para com os criminosos. A gente quer lembrar a vocês o nosso seminário, né, que vai acontecer no dia 30 de agosto desse ano, onde a gente vai estar trabalhando o tema das cartas de Paulo. A gente já está vendendo aqui, não é, os ingressos. Dessa vez a temática vai ser carta aos Coríntios, tá? E vamos estar recebendo o Vitor Hugo, lá de Minas, o Álvaro Mordecai, lá de São Paulo, e o professor Severino Celestino, aqui da Paraíba, tá? Toda a venda desse evento é revertida para a construção da nossa sede, da ONG Caminho do Bem, certo? E lembrando também que no mês de agosto estamos fazendo 10 anos de casa, não é? E vamos comemorar essa data com toda a alegria. Eu digo que nós já somos agora pré-adolescentes, né? 10 anos. Vamos estar trabalhando o tema de aniversário, o tema central, todos os que amam a verdade escutam a minha voz. Quem disse isso foi Jesus, João 18:37. Messias Almeida vai estar conosco, trabalhando o tema central, todos que amam a verdade escutam a minha voz. Alisson Guedes também estará conosco no tema O que é a verdade, em João 18:38. Professor Humberto Vasconcelos, eu vim para trazer a verdade ao mundo, João 18:37. E o Washington Luiz, né, o nosso querido presidente da nossa Casa Máter, da FEP. Tens razão em dizer que sou rei, de fato, foi para isso que nasci, em João 18:38. Então, estão todos convidados a estar aqui conosco, né, nessa comemoração. Tem gente vindo à casa a primeira vez, né? Teve uma moça que falou comigo, acho que você, né? Qual é o seu nome? Você também? Edna, seja muito bem-vinda à nossa casa, viu? Qual é o seu nome? Vitor? Seja bem-vindo, Vitor. E da tua esposa? Lorena. Pronto. Sejam muito bem-vindos. Nós temos estudos na terça-feira, o estudo do Livro dos Espíritos. Na quarta-feira a gente faz o estudo do EJA e do EAD, um estudo mais aprofundado da doutrina. E na quinta-feira a gente faz o estudo do Evangelho, tá? A gente tem o hábito de ofertar o Evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez, tá certo? Então, no final da palestra, venham receber o Evangelho de vocês. Então, vamos fazer a nossa prece de início, para que possamos nos asserenar neste momento, determinando que dentro de nós que possamos estarmos abertos para receber toda a tranquilidade, toda a vibração de luz e de paz que esse ambiente, neste momento, traz para nós. Que possamos sentir o quanto que a espiritualidade amiga prepara a ambiência, sabendo que cada um de nós aqui chegará com as suas dificuldades íntimas, com as suas necessidades, com as suas dúvidas, com as suas angústias. Que possamos ter agora este canal aberto dentro de nós, para que se acomode a paz num sopro de esperança e de amor. Que possamos fazer com que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos amigos, aqueles que nos amam, possam trabalhar para que toda a paz, para que todo o amor
possa invadir cada uma das nossas células, repercutindo do nosso corpo físico para o nosso espírito e do nosso espírito para o nosso corpo. Que a nossa querida amiga possa trazer um olhar de muito amor, de muita caridade no seu tema e que possamos, Senhor, perceber cada vez mais que contigo, com o teu evangelho, nós seremos sempre viajores seguros do nosso destino, da nossa vida imortal. Se conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Boa noite. Ô, Igor. Edna, tem alguns amigos aqui. Que bom reencontrá-los, né? Sempre uma alegria estar aqui com vocês, Hugo também, né? Pessoal da caravana. Legal. Gente, quando a gente fala em caridade para com os criminosos, e a gente vai pensar assim, né? É uma questão de misericórdia. Está lá na bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E é a bem-aventurança do coração, né? Córdia. Então, o coração, aqui esse chakra que a gente tem, ele faz justamente esse equilíbrio entre os chakras mais inferiores, que são ligados mais à materialidade, né? A energias mais densas, com os chakras que são daqui para cima, né? O laríngeo, a comunicação, a transcendência, né? O coronário. Então, o coração, bombardeando para o nosso corpo todo, ele está o tempo todo fazendo esse equilíbrio entre essas duas, né? Essas duas partes do corpo da gente. E a gente, quando pensa em misericórdia para com os outros, normalmente a gente tem uma tendência em pensar naquelas pessoas que a gente acha que merece a misericórdia. Só que tem pessoas que precisam da misericórdia. É diferente. E o dever da gente é ser misericordioso da mesma forma, para com todos. Então, eu queria abrir aqui caridade para com os criminosos. Vamos trazer aqui a caridade, a primeira carta aos Coríntios, né, que fala muito bem disso. Quando aquele doutor da lei, querendo testar Jesus, vai perguntar o que fazer para ter a vida eterna, ele se levanta. E era uma maneira de ter respeito a Jesus, porque naquela época os mestres, eles falavam sentados e as pessoas que estavam escutando é que ficavam em pé. Então ele se levanta e chama Jesus de mestre. Ele reconhece. Mas isso tudo para disfarçar uma pontinha, né, de provocação. O que é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus, usando a maêutica socrática, ele vai falar o seguinte, né? Que é o que está escrito na lei? É uma coisa literal, é uma pergunta. Depois ele faz outra pergunta. E o que leis nela? É diferente. Porque a primeira é com relação à literalidade. Está escrita lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resumindo. Mas como interpreta é um passo à frente para o fazer. E a gente se perde um pouquinho disso. É tanto que Jesus vai dizer assim: disseste bem. Olha só, ele respondeu certinho. Ele respondeu exatamente como estava na Torá, né? Tinha decorado. Assim como a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Nós também sabemos, não temos nenhuma dúvida, conseguimos ler, entender, interpretar. Mas aí Jesus vai dizer algo bem interessante. Quando ele responde, Jesus respondeu muito bem, ok. Aí Jesus vai dizer: faze isso e viverás. Essa é a palavra-chave, né? Quando a gente lembra de Alcione, lá no Renúncia, ela vai dizer que o evangelho de Jesus precisa ser conhecido, literalidade, meditado,
a interpretar, sentido no coração da gente para poder praticar. Esse sentir aí é justamente o Evangelho em movimento. Como é que a gente sente o Evangelho? Quando a gente traz ele para a vida da gente, para as ocorrências do dia a dia da gente, porque o Evangelho é no dia a dia. Então, a gente vai pensar quem a gente magoou, quem magoou a gente, as coisas que a gente fez, a gente reencarna, a gente passa por situações em que a gente precisa se reajustar com as leis divinas. E aí a gente precisa sentir na pele, né? Quando a gente fez alguma coisa que precisa resgatar, reparar. O sentir na pele é o sentir também, né? Então, isso é muito importante. Mas tem uma partezinha também que ele vai fazer outra provocação, né? Ele vai dizer, quem é meu próximo? E essa pergunta, tem muita gente que interpreta até, porque tem vários exegetas, né, do Evangelho, e isso não tem nenhum problema, não tem nenhum conflito, porque isso depende do nível de entendimento da gente, das interpretações, e isso é tranquilo. E aqueles doutores, eles passavam o dia todo discutindo, o dia todo. Imagina, numa praça em pé, discutindo. Hoje a gente vai falar o que é o outro. Para você, o que é o outro, e você. E assim os rabis, cada um ia falando, como se fosse não era uma discussão normal, não era estranho esse tipo de pergunta, não era ofensivo. Então, muitos alegam até que nesse momento era porque ele realmente estava interessado em saber quem era o outro, finalmente. Se era o que estava dentro de casa, se era o que estava na esquina, na outra aldeia. E Jesus vai dizer como é que ele vai responder? Com a parábola do bom samaritano. E aí a gente chega no ponto. Quando a gente fala de caridade, de amor, há algo que assim está totalmente relacionado, que é o perdão, que é a gente estender esse amor, que é muito mais fácil estender para quem a gente gosta, para o inimigo. Porque o samaritano era o inimigo para eles. Tinham construído o templo em Gerazim, então competia, eram mais radicais, só consideravam a Torá, os outros livros eles dispensavam. Então, era um inimigo para eles. Então, Jesus já está dizendo assim, é proporcional. Se eu quero saber o quanto eu amo, em que nível... É o meu? Acho que é aqui. Se quiser levar lá para dentro para não ficar... Obrigada, viu, Hugo? Pode abrir se quiser, não tem problema nenhum, não. Então, se a gente quer saber em que nível eu estou amando, eu preciso perguntar para mim, eu tenho perdoado? O quanto eu tenho perdoado e como eu tenho perdoado? Porque essa lição derradeira de Jesus, ela é uma das mais difíceis realmente, certo? Lá no livro Boa Nova, tem um capítulo, Pecado e Punição, que vai falar da mulher adúltera. E é bem interessante porque depois que acontece o episódio todos, aí Jesus vai para aquela intimidade, né, com os discípulos à noite, vai conversar, vai tratar o assunto mais, obrigada, viu? Vai tratar os assuntos mais profundamente. E eles estavam lá e o Tiago vai fazer João, desculpa, ele vai fazer uma pergunta. Por que não condenara ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma mulher adúltera? Eles questionavam Jesus abertamente, né? E Jesus vai fazer uma série de perguntas. Observem que ele sempre está devolvendo para a gente refletir. Ele não traz respostas prontas. Ele provoca para a gente pensar, para a gente internalizar o tema e responder, né? Com o nosso próprio raciocínio, com o nosso próprio coração. Então, olha só, essa postura de João é a postura que nós temos. Nós nunca perguntamos por que não foi feito um bem, mas nós perguntamos por que não foi feito um mal para aquela pessoa, por que não houve uma punição, por que não houve uma suspensão no trabalho. A gente sempre está preocupado
em punir, nunca está preocupado em compensar, em recompensar e reconhecer. Então, Jesus vai fazer algumas perguntas intrigantes. A primeira delas é assim: quais as razões aduzes, apresentadas em favor dessa condenação? Quais são as razões? Primeiro, lista. Por que eu estou condenando a pessoa? Depois ele vai dizer: sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Aí, quando chega nessa parte, a gente vai lá para aquele PIB, da caridade. Perdão para com todos, indulgência e também beneficência, perdão das ofensas, perdão para aqueles que nos ofendem, a indulgência e isso faz faltas alheias, e a beneficência, a benevolência para com todos, E aqui a gente vai pensar o seguinte: qual foi o motivo que essa mulher teve? E aí a gente vai pensar, cada pessoa que passa por nós na vida, Eu já parei para meditar o que aquela pessoa pode ter passado, que vida ela levou, que carinho ela recebeu ou não, se ela se alimentou naquele dia. Então, esses questionamentos são importantes porque todo mundo tem uma intenção positiva. Ou seja, por mais que eu erre, que eu faça um mal, a intenção era positiva, não a intenção em si, mas no sentido de que eu fiz para me atender. Eu fiz porque eu achava que era o melhor naquele momento. Eu fiz porque achei que aquilo ali ia ter um resultado bom, mesmo equivocado. A intenção em si era positiva. E quem somos nós para saber da vida da pessoa? Que aí a gente não está falando da existência. Nem da existência a gente sabe na realidade, Nem o que a pessoa passou há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, na infância. Mas a gente vai mais longe ainda, como espíritas. Como essa pessoa vem de reencarnação em reencarnação? Que desafios ela passou? Só quem sabe é Deus. Nós nunca vamos saber. Nós nunca teremos autoridade para apontar, porque nós não sabemos da vida da pessoa. Jesus nos conhecia pelo nome e conseguia fazer essa leitura do nosso espírito. E ele não condenava. Ele apenas reorientava as pessoas, E aí ele faz outra pergunta: terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Será? Então ele quer dizer assim: você não sabe o que ela passou, mas se você tivesse passado o que ela passou, será que você reagiria pior ainda? Empatia. E aí ele vai dizer: ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a gente está sujeito a sucumbir no caminho, agrava-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Ou seja, aquele que erra, por mais que seja, que retruque, que não aparente, o espírito sabe. Então, todos nós, porque temos as leis gravadas em nossas consciências, nós sabemos. Lá no fundo, no íntimo, a gente sabe. Então, nós mesmos já vamos nos martirizando. A pessoa que errou, que está no erro, que foi apontada, ela já está começando a pagar o que fez. Ela já está no sofrimento. E esse sofrimento ele se multiplica, porque tem o sofrimento, mas tem o orgulho, tem a vaidade, não quer pedir desculpas, não quer pedir perdão, não quer dar o braço a torcer. Ou às vezes praticamente se autoflagela mesmo, sai daquele ambiente, renuncia à convivência boa com as pessoas, com as amizades, por conta da vergonha, Então, mas João, gente, assim como nós, ele continua
questionando Jesus. Ele vai dizer assim agora: ela pecou e fez jus à punição. Olha só que arbitrariedade. Ela pecou e fez jus à punição. Que punição? Que nem estava dizendo na Torá que a mulher tinha que ser apedrejada sozinha. E cadê o outro que adulterou junto, né? Se fosse o caso. Era uma interpretação oral, ok? Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros. Então, aqui a gente vê João foi aquele que pediu fogo, viu, gente? Quando eles iam passando ali no caminho para Jerusalém, que não deram pousada, não iam dar pousada para Jesus e para os discípulos, ele pergunta a Jesus: olha, mas eu posso rogar então fogo para destruir os lares dessas pessoas que negaram a estadia, porque era uma questão de honra naquela época, né? Não se negava para um peregrino um teto, uma água para molhar os pés, né? Então ele queria fazer isso, para vocês verem o filho do trovão, né? Caiu bem direitinho para ele. Então, olha só, ceitil por ceitil os próprios erros, olho por olho. E aí o pior, gente, é que hoje, na terceira revelação que nós estamos, nós ainda temos reminiscências dessa lei de talião. Na terceira revelação, nós ainda pensamos com a primeira. Quando a gente simplesmente acha que uma pessoa, nós espíritas fazemos muito isso, né? Se aconteceu algo com a mão direita da pessoa, é porque na encarnação passada a pessoa usou aquela mão direita para algo que não era digno, né? Isso é olho por olho, dente por dente. É a gente querendo aplicar essa lei. Da mesma forma, olha como é que pode o atraso. Né? Mais de 2000 anos, no caso, para a primeira revelação. E aí Jesus vai dizer: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Ok. Mas quem estará irrepreensível na face da terra? Aí já é outra questão, que aí traz para a gente agora. Os holofotes estavam todos para ela, né? Para a mulher adulta. Se volta todo para a gente. Sim, você. Você tem moral para falar? Você tem moral para julgar? Né? E aí a gente vai lembrar o quê? Que nem Deus julga. Nós temos um julgador interno dentro da gente, que são as leis, a consciência, e que a gente mesmo é que se julga. O que acontece é apenas a lei se manifestando de causa e efeito. Normal, se manifesta. Causa e efeito, não sai disso, né? Então, é como se dissesse assim: Deus não está se envolvendo com isso, né? Então, vamos lá. E aí, Jesus vai dizer o seguinte: poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado. Indeterminado. Olha, é de tal forma que quando ela está lá, os homens vão embora, né? E Jesus faz aquela perguntinha: cadê aqueles que te condenaram, né? Já foram. Eles vão embora e ela não se levanta, ela continua no chão. Que quer dizer o quê? Que ela não se perdoou. Precisou Jesus dizer: eu também não te condeno. Por que eu também? Porque ele tinha autoridade. Eu que tenho autoridade, sou um espírito, não te condeno. Né? Mas ela estava ali presa ainda, não conseguiu se levantar o rosto, levantar o corpo, porque não tinha se perdoado. E isso é muito interessante, porque quando Jesus fazia as curas dele, ele fazia essa catarse com aqueles que ele encontrava. Ele curava, vamos lembrar aqui, mulher hemorroíça, né? Tocou na barra, o fluxo de sangue estancou. Problema físico resolvido. Não é isso, os doutores aqui? Tem um monte de médico aqui, né? Problema físico resolvido, né, Carolzinha? Mas ele não para aí, porque a origem, a gênese realmente é no espírito. Então, o que é que ele faz? Mais uma vez, porque com a mulher adulta ele se abaixa para falar com ela. Ele se abaixa e ele vai agora sabendo que ela não estava curada moralmente,
né? Porque ela tocar na barra da túnica dele, ali na barra era onde tinham escrito algumas leis, as principais. Queria dizer justamente que ela queria se reconciliar com as leis divinas, né? É esse simbolismo. E por isso ela se cura. Então, ele se abaixa também e vai escutar a história daquela mulher. Para quê? Para ela agora curar a alma. Ela agora curar o coração dela. Colocar para fora o que estava sentindo, o que passou. Ela vai contar a história dela, né, com medo de ser repreendida, de ser rejeitada por ele. Ela não poderia ter feito aquilo, né, que ela fez. Então, ele finaliza a cura com essa escuta amorosa que ele faz dessa mulher, né? Então, essa dor é uma dor incalculável, porque ela é, inclusive, pessoal. A gente, às vezes, quando a gente usa essa expressão assim para empatia, se colocar no lugar do outro, sim, a gente tenta, mas é impossível. Impossível. A dor de cada um é de cada um. Eu não vou nunca saber qual é a dor de Carol naquela situação. Nunca, né? Não tenho a história dela, não passei pelo que ela passou, né? Com o que ela conhece. Então, vai dizer assim: quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Porque o que acontece? Nessa condenação, naquele contexto, né, dos judeus, a pessoa era totalmente tolhida de tudo, principalmente se fosse mulher. Então, não tem lá, não vai ter comida, não vai alimentar os filhos, ninguém fala com você, não pode tocar, é dessa maneira, né? Então, o sofrimento é muito grande, muito humilhante, que a pessoa fala, né? E aí ele vai dizer, fazer outra pergunta. É um capítulo que eu acho que tem mais perguntas no Boa Nova, é esse. Ele vai perguntar assim: porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Pronto, aí agora está todo mundo. E aí a gente chega, agora a gente sai da caridade, né, que a gente está falando, a gente passa para o criminoso. Quem é o criminoso? Tem uma fala de Emmanuel que é emblemática sobre isso, né? Criminoso é todo aquele que ainda não foi descoberto. Todos nós. Ontem, anteontem, na outra encarnação, ainda mais na frente. Todos. Então, aqui, igualou todo mundo, certo? Lei de igualdade. Então, se eu peço misericórdia para mim, para aqueles que eu amo, por que eu vou negar essa misericórdia para aquele que eu não tenho afeto? Para aquele que eu recrimino. Lá no Boa Nova também, quando Jesus conversa no capítulo com Nicodemos, que Nicodemos faz a mesma pergunta, era uma preocupação grande dos judeus, né? A vida eterna, que eles achavam que era na terra. Jesus vai dizer assim, quando ele responde também, né? Sobre a lei, qual é a lei? É a lei de amor. Jesus vai dizer: como amar a Deus e aborrecer a sua criação? Então, quem é esse outro? Quem é a criação? Quem é o outro? Todos. Todas as pessoas. E o criminoso está dentro desse todas as pessoas, obviamente. E os animais estão. E as árvores estão. A natureza está todo mundo, né? No fluido cósmico universal. E aí Jesus vai dizer uma coisa linda, que aí é um treinamento para a gente. É por isso que não condeno o pecador, para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Porque aquela criatura que cometeu o crime mais hediondo na face da terra, ela também vai ser anjo. Ela também um dia vai fazer o bem, vai praticar o bem. Isso, fora que a gente precisa lembrar o seguinte, que todas as pessoas que praticam mal, né, que cometem crimes que são visíveis, são condenáveis, né, do ponto de vista jurídico e tudo, todas essas pessoas, elas também têm o bem dentro dela e elas também fazem o bem. Em algum nível, para alguma pessoa.
Elas também fazem, né? Mas a gente foca no mal. E aí Jesus vai dizer o seguinte: desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo. Esse da mulher adúltera, ele está falando, certo? De não condenar e nem punir, né? Que estavam condenando e iam punir ela. Com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos. Porque para a gente, quem nos confronta, né? Quem não se relaciona, a gente não tem afeto, a gente trata como se fosse um criminoso. Como assim não gosta de mim? Não me respeita? Né? A gente trata assim. Então ele fala transviados, criminosos e inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. E aí Humberto de Campos vai falar uma coisa muito bonita, porque ele vai dizer que desde aquela tarde, desse episódio com a mulher adúltera, se mudou toda a visão jurídica que se tinha com relação ao criminoso. Então, os romanos faziam o quê? Pegavam aqueles escravos que ninguém sabia o que tinha feito, o que não tinha, não interessava. Já teve vez de pegar 30 mil de uma vez só e iam ser comidos pelas feras. Depois disso, começou uma compreensão nossa de que nós também precisamos olhar para nós e fazer algo e fazer melhor. Nós também temos defeitos, também erramos e mais, começar a tratar o criminoso a partir daí, dessa tarde. Olha que coisa linda. Eu nunca tinha prestado atenção nessa parte do livro. Depois dessa tarde com a mulher adúltera, os criminosos vão ser vistos como doentes. Então, eles, em vez de virarem pasto, em vez de serem jogados às feras, serem queimados, eles iriam ser regenerados. Ou seja, iam pagar suas penas, reclusão, né? Para as crianças que têm também, regenerar, cuidar para eles se recuperarem moralmente. É óbvio que a gente não chegou no ideal ainda, né? Nós sabemos que se a gente trouxer para o criminoso mesmo, né, do ponto de vista jurídico, a gente sabe que vão às vezes para esses ambientes e saem pior, né? Porque não são tratados com esse olhar do doente, mas sim de um criminoso, um pária da sociedade. Mas é interessante porque, e aí ele ainda vai dizer o seguinte, a partir desse momento e até hoje, foi se mudando, né, esse pensamento jurídico e melhorando e tendo esse olhar mais humano, sem que muitos não tivessem nem lido o Novo Testamento. Mas eles foram, é como os cientistas, né? A gente sabe que os cientistas são inspirados por outros cientistas desencarnados. E a gente, com nosso orgulho, né, descobrir uma vacina, descobrir alguma coisa. Mas, na realidade, é um trabalho em conjunto que acontece, né? Eu trouxe aqui uma mensagem: amai os vossos inimigos. Tem uma coisa que eu gosto muito, que quem faz muito isso é o João Ferreira, da Bíblia, né? De João Ferreira, que é a Bíblia que Emmanuel gostava. Ele gosta muito, nas notinhas de rodapé, operacionalizar o tema que ele está trazendo. O que é isso? Porque a gente diz assim, é como no início a gente estava conversando, amar a Deus sobre todas as coisas, amar os inimigos, tem que amar. Ok, tem que. Sim, mas como é que eu vou fazer isso? Será que é assim? Eu tenho que ir, a partir de hoje eu vou fazer? Não é, né? Então, tenho um mentor espiritual de Dr. Roberto Lúcio, da AME. Toda quarta-feira ele traz umas mensagens do Evangelho belíssimas. E aí eu garimpei essa aqui, amai os vossos inimigos, para a gente refletir sobre ela. E ele começa dizendo o seguinte: existem inúmeros convites para o exercício do amor, que ressoam profundamente na alma e são exercidos de forma leve,
trazendo um retorno prazeroso e imediato. Então, olha só, vamos praticar o amor. Vamos para o centro, vamos se abraçar, vamos nos beijar, vamos nos juntar para levar alimentos, não sei para onde. Ótimo, e claro, e aqui tem um ambiente propício para isso. Por isso que quando a gente entra num centro, numa instituição religiosa, a gente entende que a atmosfera ali está protegida, né? Que tem presenças espirituais que vão ali nos acalmando, dando paz, vão nos deixando mais amorosos, mais compreensivos, né? A gente começa a falar até de uma maneira diferente de quando está lá fora. Ok, isso a gente está nessa vibração do amor que a gente já entrou, certo? Mas aí olha o que ele vai dizer. No entanto, há outros chamamentos para amar, que chegam aos nossos espíritos como sensação do remédio amargo e necessário ao nosso refazimento. Pronto, aí começou a brincadeira. Porque a gente amar aquele que nos ama é mais fácil. A gente amar alguém uma vez na semana, por 1 hora, é mais fácil. Agora, como é que a gente vai amar aquele que é o nosso algoz? Aquele que mora na mesma casa que a gente e às vezes não respeita a gente, não considera, subestima, trai. Como é que a gente vai amar esse? Então, essa é a questão. É um outro tipo de chamamento para o amor. Então, ele já está dizendo aqui, perdoar é amar. Percebe? Né? E aí ele continua, o nome dele é Carlos. Carlos vai dizer assim: amar aos nossos inimigos, eu adorei quando ele disse os nossos, porque são nossos mesmo. E olha que interessante, se é inimigo é porque um dia foi amigo, né? E sempre essa relação com o outro, não tem como. Então, os inimigos são nossos. A gente tem que cuidar deles, então. Tem que tratar com amor, não são nossos? Não temos nossos parentes? Nossos amigos, temos nossos inimigos. Temos que dar conta deles. Amar aos nossos inimigos não é tarefa fácil. E nem é uma construção imediata, que, como num passe de mágica, desperta no nosso ser e se faz clarão em nossas vidas. Tem uma mensagem de Emmanuel que se chama discípulos, não sei se é exatamente esse nome, discípulos de perto e discípulos de longe. E essa mensagem vai dizer justamente isso, que é muito fácil ser discípulo de longe. Jesus, eu quero ser teu discípulo. O tempo todo ele era abordado. Quero seguir o Senhor, quero ser seu discípulo. Visando o quê? Quando ele fosse rei de Israel, aquele cargo, né? Ali pertinho dele, um cargo bem remunerado, que desse uma autoridade. Então, esse discípulo de longe, às vezes até estava bem intencionado mesmo, mas ele não aguenta. Quando começa a ser perseguido, quando começa a ser questionado, né? Quando começa aos afetos se afastarem, a solidão, eles não suportam. Então, são aqueles discípulos que são os discípulos só assim, para estar pela beira, para estar por perto, para escutar, porque é uma mensagem que consola, que acalma nossos corações, mas ele não está disposto a fazer sacrifício. Ele não vai fazer. O de perto é justamente o contrário. O discípulo de perto, ele está ali, e tudo isso que o de longe vai passar, ele vai aceitar. Ele não vai desistir, ele vai suportar. Mas tudo isso é uma construção e leva tempo, né? E o Carlos vai dizer assim: entretanto, são orientações celestiais de conteúdo profundo a exigir esforço e persistência diários. Então, quando a gente pensa assim, eu tenho um inimigo muito feroz, né? Mas esse inimigo que eu tenho, eu posso me afastar dele, eu posso evitar, é um amigo. Não me relaciono, né? É no trabalho, se eu puder, eu saio do emprego, não vou me submeter àquilo. Mas e os inimigos íntimos? Tem até um livro de Adeilson Salles com esse nome. Acho que é exatamente esse, inimigo íntimo.
são aqueles que estão bem pertinho da gente, dentro de casa, é parente, a gente não consegue, né? Ter ex-primo, ex-mãe, né? E esses que são do dia a dia. Esses são o nosso outro mais próximo, o próximo mais próximo da gente, que a gente tem que cuidar. Aqueles que a gente ainda pode retardar, porque não se livra, né? Porque o ódio, assim, é uma algema, né? Que você vai coladinho com o outro até resolver se reconciliar. Mas enquanto eu posso retardar, é porque não é emergente, é porque não é o mais importante, nem é o principal. Aqueles que a gente não consegue, né, que tem uma relação, um parentesco, esses são os principais que a gente precisa cuidar. Então, o trabalho é diário, é exaustante mesmo, né? Nos planos espirituais mais transcendentes, chegam constantemente rogativas, preces doces e amorosas dirigidas ao alto em favor daqueles que se encontram necessitados, fragilizados. Claro, lógico que temos que orar por aqueles que estão passando fome, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão nas regiões de conflitos. É nosso dever de amparar aqueles que estão na retaguarda, porque os espíritos de luz, os que são mais evoluídos que a gente, nos amparam o tempo todo. A gente vem para cá, faz tratamento. Então, é nosso dever fazer a mesma coisa com os que estão na retaguarda. Mas é uma prece que a gente até se envaidece de fazer, né? Ah, eu passo meia hora rezando por fulano, por cicrano e tal, e me deu o nome. Ok, mas olha o que ele vai dizer. Mas muito especialmente em favor daqueles a quem os nossos corações querem bem, certo? Muito raramente ressoa nesses ambientes elevados a oração de alguma criatura por aquele que a feriram ou que a magoaram ou aos seus antes queridos. Então, olha só. Uma vez me perguntaram, numa live, né? A pessoa comentou, disse que não conseguia fazer uma prece por um representante de um país que estivesse detonando a guerra, né? Que estivesse deflagrando as guerras. Ela não conseguia, simplesmente. Ok. Não por coincidência, um pouco antes, eu vinha querendo muito tirar uma mágoa do coração. Muito. E a única coisa que tinha, até porque eu não tinha nem mais relacionamento com a pessoa, era orar mesmo. Mas como orar, né? Para aquela pessoa. Não conseguia, não conseguia. E aí um dia, né? Acho que meu anjo da guarda deu uma cutucada em mim. Aí disse, rapaz, se eu não consigo, é porque eu sou... Será que eu sou pior do que ele? Quem precisa de prece sou eu. E aí eu mudei. Eu comecei a pedir a Jesus para conseguir fazer prece para aquela pessoa. Ele vai dizer aqui na mensagem que isso acontece com um bom tempo. Sinceramente, eu lembro que com uns 3 dias estava resolvido. Eu já não estava mais com dificuldade de pensar na pessoa e de emanar bons pensamentos, né? De desejar o bem realmente. Então, assim, é o primeiro esforço, né? É se disponibilizar, é só isso. É como diz, né? Deus só quer o seu coração, não quer nenhum esforço extraordinário, né? Então, quando a gente não consegue orar por alguém, quando a gente está com tanta mágoa, assim, tanto ressentimento, é porque quem está precisando de prece é a gente. Então, vamos lá. Esse aprendizado se faz necessário e é cada vez mais imprescindível diante das ondas de ódio e violência que assolam o planeta. Isso todos nós sabemos, né? A gente, quando a gente está com esse ódio, né, com esses sentimentos, a gente entra numa faixa vibratória que ela é movimentada por esse tipo de sentimento
E isso é muito perigoso para a gente, que ainda não é um espírito assim tão seguro, né? Que está tão preparado, que pode adentrar uma zona dessa, perigosa dessa maneira, e sair ileso. Porque na espiritualidade, em alguns grupos, a gente vê que as pessoas, eles vão fazer o quê? Resgates. Um dia desse eu escutei Maíse Braga, ela comentando que numa reunião mediúnica recente, teve uma comunicação de espíritos colaboradores, judeus, inclusive, que estavam trabalhando nos resgates dessas vítimas em Gaza, né, na Palestina, e estavam encontrando tremenda dificuldade para convencê-los a sair dali. Por quê? Meu corpo está ali. Eu morri de repente, eu nem sei. Ali em algum escombro está alguém da minha família, eu não quero sair do lugar. Então, o que é que eles estavam dizendo? Que a gente pode contribuir, pode ajudar. A gente não precisa estar lá presencialmente para ajudar, com as nossas preces. Olha, a impressão que deu da fala é que a prece não era para eles não que estavam ali, precisando ser resgatados. Porque tinha todo um grupo trabalhando para isso. A prece era para eles, os espíritos que estavam na situação de resgatar, ajudar a vibrar melhor, a envolver essas pessoas, para que elas consigam ser ajudadas. Né? E aí vamos seguindo. Eu estou sem relógio. Ah, tá ok. E aí ele continua, o Carlos, dizendo assim: abeiramo-nos de momentos desafiadores e difíceis, mas cruciais para os que acreditam e buscam condições espirituais melhores para as individualidades. Então, olha só. O que é o conflito? É o embate. Aí a gente, o conflito é horrível. Ok. Mas o conflito já existe para que a gente se reconcilie, para que a gente faça as pazes. Então, a gente precisa mudar um pouquinho essa perspectiva de tentar fugir do conflito. É isso que eu estou dizendo. Mas de enfrentar. Agora, como enfrentar os conflitos do dia a dia? Com Jesus, com amor, com relevando algumas coisas, com silêncio, com paciência. Porque o conflito existe, por quê? Porque chegamos nele por não saber resolver as coisas, não saber se relacionar, basicamente, com as pessoas. Aí vai aumentando até gerar um conflito, ok? Ora por aqueles que nos magoam, rogar amparo pelos que nos violentam, elevar as nossas preces pelas criaturas, as quais em diversas situações deveriam ser o amparo e a nossa proteção, e que se transformaram em verdugos das vidas ao seu redor. É um dever cristão que precisa ser exercitado diariamente. E aí, estou vendo a hora aqui, eu vou pular para uma partezinha. Ele vai falar justamente dessas energias que tem nesses ambientes, nesses escombros, né, onde estão tendo as guerras. Olha o que é que ele vai falar. Ó. Certamente, essa será uma construção a passos lentos. Os rogos serão sempre inaudíveis nos primeiros tempos. Ou seja, tem que persistir. Prece não é mágica, não. E a gente tem que lembrar também que prece e oração alivia, mas o movimento é da pessoa. Né? Então, elas existem para tornar um ambiente mais favorável, para nos aliviar, mas eu é que tenho que tomar iniciativa. Né? E a liberação das energias ruins será progressiva. No entanto, aos que se limparam dessas energias contagiosas e destruidoras, ele fala, retirarão de si mesmos esses fulcros escuros. Então, a gente mesmo que tira da gente essa energia de raiva, de ódio, a gente limpa esses fulcros que eles nos vão causar o quê? Doenças. Vai abrir úlcera, né? Vai causar uma ansiedade, né? Esses medos, as fobias, ok? Então, a gente perdoando, a gente vibrando bem pelo outro, por isso que diz que a gente está fazendo a gente mesmo, porque a gente se livrando dessa energia de ódio, né, de ressentimento, a gente está curando
a alma e o corpo da gente mesmo. Portanto, o convite do mestre que deu seu testemunho no momento da crucificação. Ele está falando justamente do perdão. Do perdão. É a mensagem derradeira dele, né? E aí, gente, chega a melhor parte agora. Agora preste atenção, porque é interessante. Ele vai operacionalizar. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou orar pelo inimigo? Aí ele vai dizer assim, ó: aprendamos primeiro a silenciar. O mal não merece comentário. Então, sabe aquela vontade de contar para alguém o que fizeram com a gente? A fofoquinha, né? Lógico, a gente está falando disso quando não é o caso de um atendimento fraterno ou de pedir uma orientação. Mas o falar por falar, o falar para poder jogar o holofote ali naquela pessoa, né? Então, primeira coisa, exercício, silenciar, né? Depois, passemos a vibrar focos de luz, imagens positivas ao redor deles. Ou seja, visualizar aquela pessoa que a gente não gosta, que tem um desafeto, para começar a quebrar a repulsa, para a gente começar a enxergar ele como um irmão mesmo, como um filho de Deus, como outra pessoa. Porque às vezes a gente tem uma raiva tão grande da pessoa que a gente não quer nem ver, não enxerga, não lembra nem mais o rosto, como é que é, né? Então, ele pede, olha que delicadeza, para imaginar essa luz ao redor dele. Porque sabe o quê? O quão difícil para mim não é ter que me aproximar de alguém que me fez mal, que eu não gosto, e dar um abraço. Não tem como, né? Energeticamente é impossível. Mas eu, de longe, imaginar essa luz ao redor dele é como se eu tivesse assim, né? Vamos proteger ambos, né? E minar essas energias que são destrutivas, que ele fala. Depois de imaginar esse exercício, né? Primeiro, o silêncio, não ficar fofocando da pessoa. Segundo, é a gente imaginar essa luz ao redor da pessoa. Ou seja, eu não consigo ainda sentir algo de bom, mas eu estou imaginando essa luz que está curando ele, que está dando conta disso, que eu ainda não consigo fazer. E aí depois, caminhemos adiante com pequenas frases de desejo de paz e serenidade. Pequenas frases. Que a pessoa tenha paz. Que a pessoa encontre seu caminho. Né, Carlos? Que a pessoa consiga se pacificar, refletir, né? Que ela consiga encontrar nas oportunidades da vida um desejo de fazer diferente, de pequenas frases, não precisa muito, não precisa a gente fazer aquela prece, né, de minutos, né, aquela prece transmitindo, deixando transbordar aquele amor que a gente não sente pela pessoa, né? E aí ele vai dizer, e em tempo adequado, ou seja, com o tempo, né, normalmente é um bom tempo, seremos fontes de luz e de bondade para aqueles que se fazem verdugos das nossas vidas pessoais, criminosos das nossas comunidades e verdadeiros torturadores e líderes violentos contra a sociedade em geral. Então, Paulo, começa no pequeno. Se a gente consegue superar essa aversão, esse ressentimento, esse ódio com uma pessoa só, com aquele que a gente conseguiu resolver ali no pequeno, na intimidade, a gente vai se fortalecendo e naturalmente a gente vai começar a contribuir com Jesus. Acho que é a questão 652, né, do Livro dos Espíritos. A gente precisa contribuir para a implantação do reino de Deus na Terra. Tem uma parte que é minha, que eu tenho que fazer. A de Deus ele faz, a gente precisa se preocupar, né? Agora a minha eu não posso. É a economia, né, espiritual. Quando eu deixo de fazer, alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que acolher aquela pessoa, que resolver aquele conflito. Então é meu, sabe? Um ensinamento desse amar os inimigos, a gente tem que trazer muito para a gente. O que é que eu posso fazer? Porque uma coisa que eu não posso esperar também é que o outro mude o comportamento. Não é da minha conta isso. Não me cabe exigir ou esperar que o outro mude. Eu só vou atuar onde eu tenho poder, que é em mim mesmo. Então, eu preciso resolver primeiro minhas questões, né?
Então, olha só, o quão poderoso é isso. É eu conseguir diluir essa mágoa, essa animosidade com uma pessoa e, por conta disso, eu ir me credenciando para conseguir emanar essas energias positivas, essas luzes, para um político que está no outro lado do mundo deflagrando a guerra. Isso é muito poderoso. Quantos eu não vou conseguir iluminar? Né? Essa luz que eu consigo enxergar ao redor desse inimigo momentâneo, né? Ela vai se expandir infinitamente. Porque tudo que a gente faz de bom, Deus aumenta. Aproveita aquele pequenininho que a gente fez e potencializa. A gente não tem noção até onde vai. Porque a espiritualidade aproveita qualquer coisa, gente. Eu estava lendo um livro falando sobre Dr. Bezerra de Menezes. E ele estava dizendo assim, foi José Carlos de Luca o livro, lembrei agora, é dele, O Médico Jesus. E aí Dr. Bezerra faz o prefácio, se eu não me engano, e aí vai dizer o seguinte, que a espiritualidade, amiga, aproveita até um momento que eu vou tomar água para poder fluidificar. Eu vou me alimentar, vou almoçar, eles aproveitam para depositar algum recurso que eu necessito. Eu vou dormir, eles aproveitam para fazer tratamento espiritual. Então, o que é que isso quer dizer? Que em tudo que eu vou fazer, eu deveria fazer dando graças. Imagina o empecilho que eles não encontram para fazer isso, se eu sento na mesa e não agradeço o prato de comida. Não seria muito mais fácil para a espiritualidade se eu tivesse essa postura perante aquele prato de comida, né? Agradecer, porque muitos não estão tendo essa oportunidade de eu estar alimentando o corpo, que é importante também. De eu estar escutando uma música e alimentando minha alma, né? Harmonizando minha alma, que a música faz isso. Então, se eles fazem isso sem a gente prestar atenção, a gente totalmente alienado, pensando em outras coisas, aliás, a gente não está pensando nem no que está comendo. A gente acaba, nem sabe o que comeu. Nem concentrar na comida para poder fazer uma boa digestão, né, doutora? Nem isso a gente faz. E eles fazem esse esforço. Vai dormir, não faz a prece. Vai ser difícil para o anjo da guarda ajudar a gente. Para ele chegar próximo, né? Para ele levar a gente. Já pensou para assistir umas palestras? Não é essa aqui não, né? Umas palestras lá no mundo espiritual, né? Já pensou que maravilha? Fazer essas reconciliações no mundo espiritual, eu vou dormir, o meu inimigo está lá. Mas quando ele dormir, ele vai ser levado para um encontro comigo e a espiritualidade vai tentar conciliar, pacificar ali os dois. E a gente acorda com menos raiva um do outro, com menos ódio. Se cruzar na rua, até se fala. Aí começa assim, né? Se falou, se cumprimentou, já vai quebrando. Então, é assim que eles atuam, né? E isso vai propagar infinitamente. Então, eu não sei, mas eu hoje, com a prece que eu faço, que eu possa estar fazendo para um inimigo, para o bem dele, eu estou atingindo aquele político que está lá do outro lado do mundo deflagrando a guerra. E eu nem sei. Mas eu estou. É o poder da oração, da prece, que não tem fronteira. Não tem muros, né? Chega. É de espírito para espírito. Então, ele vai terminar dizendo assim: amar, portanto, não é só entrar em postura de obediência à lição de Jesus. É aquela história, né? Eu não faço mal nenhum, não faço bem também, né? Mas é e sempre será viver em ressonância com a energia mais sublime que se faz presente em todo o universo. Então, caridade para com os criminosos, que a gente pode ler, como Paulo explicou para a gente, como amor aos criminosos, não é a mesma coisa, né? Tem Bíblia que tem amor, caridade, as traduções na carta dele, nessa mesmo, aos Coríntios, traduções diferentes, que é a mesma coisa, gente.
quando eu digo amar, para o judeu isso é muito claro. É um verbo, então é para ter a manifestação. E a caridade representa essa manifestação do amor, né? Por isso que é a mesma coisa. Para o judeu, não existe. Por exemplo, quando ele diz assim, eu conheço a Torá, se ele não pratica, ele não diz que conhece. Essa analogia que eu queria fazer com amar e com a caridade. Ele não diz que conhece. Se ele disser, eu conheço a Torá, é porque ele pratica. Ele pratica lá as 652 leis, ensinamentos que tem, uma para cada dia, né? Não tem um dia que ele fique sem um ensinamento diferente, o judeu. Então, a gente vê também uma coisa, né? Não existe caridade sem o outro. Eu queria trazer uma coisinha também, para a gente finalizar, que Joana de Ângeles, ela nos alerta, sabe? Porque ela vai dizer assim, a gente existe, está no livro Conflitos Existenciais, existe uma fuga psicológica que a gente faz automaticamente, a gente faz sem analisar o fato. O que é isso? Eu tenho conteúdo dentro de mim. Eu não gostaria de ter. Eu recrimino aquilo ali, mas eu não vou me punir, eu mesma. Aí eu puno o outro. Por isso que eu acuso, eu julgo, eu critico, eu condeno, eu puno o outro. Eu estou fazendo a mim mesmo. Só que isso está lá no inconsciente. Por quê? Porque a gente, para não sofrer, para não ter que fazer nada também sobre isso, a gente pega esse conteúdo e bota lá para o inconsciente. Sem nem saber. Isso vai acontecendo automaticamente ao ponto da gente fazer sem analisar o fato. Olha que interessante, que profundo, né? Então é por isso que a gente é tão duro, rejeita tanto o que a gente diz ser o criminoso, que a gente nem sabe. Porque a gente não tem coragem de fazer com a gente mesmo. Que a gente não enxerga na gente mesmo, né? Então, o primeiro criminoso que a gente tem que dar conta é a gente. Eu não tenho autoridade para dar conta enquanto eu não resolvo os meus crimes, né? Pequenos ou maiores, mas os meus, né? A gente só dá o que tem. Então, não vou perdoar outro enquanto eu não tiver resolvido as minhas questões internas, né? Os meus delitos, os meus pequenos delitos, né? Quando a gente pensa dessa maneira, a gente começa a entender mais uma justiça misericordiosa. Não pode ser a de olho por olho, dente por dente, a de talião que a gente ainda usa. Mas com esse ponto de vista espírita, da doutrina espírita, aí a gente traz a misericórdia para a justiça, alivia, ameniza, faz com cuidado, faz com amor, faz sem subjugar, né, o outro. Emmanuel vai dizer, finalizar de verdade agora, que nada justifica, nunca vai justificar eu ferir o outro, alegando uma necessidade de disciplina. Nunca vai ser justificada uma prática que fira o outro, alegando disciplina. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, né, que nos ajude a tirar de nós primeiro, né, esses fiapinhos, né, esses espinhos que estão dentro da gente, para que a gente possa também tirar os espinhos dos outros, né? Primeiro tiro da gente para tirar os dos outros. Muita paz, fiquem com Deus. Importante demais, né? Toda essa reflexão, quando a crise nos traz que a gente, esse julgamento para com o outro muitas vezes é muito difícil, né? A gente olhar o outro e ter amor inicialmente para com um criminoso. Aí a gente lembra de um pensamento de Buda, né? Quando perguntaram isso exatamente a ele, né? Como é que a gente vai amar aquele que pratica o mal, aquele que, né, abusa de uma criança, aquele que faz e comete tantos crimes? E aí ele responde, se não consegues amar,
tem pelo menos compaixão, né? Então, porque a compaixão é um sentimento que é a antessala do amor, né, Cris? E a gente precisa ter compaixão para conosco mesmo, né? Essa frase de Emmanuel, que ele diz que um criminoso, quem são os criminosos, né? Criminoso é até você ser descoberto. E a gente tem esses crimes no nosso inconsciente. Por isso que muitas vezes é difícil a gente até se auto-perdoar, né? Nas relações mesmo que a gente tem. Às vezes a gente se sabota o tempo inteiro, achando que a gente não é nem merecedor de ser feliz. Então, isso é muito importante. Então, quando ela diz assim, a gente não consegue perdoar o outro, né? Ou não consegue ainda ter essa compaixão, porque a gente não pode fazer isso se a gente não tiver inicialmente para conosco mesmo. É preciso fazer esse caminho de auto-perdão para que a gente possa se libertar e ser feliz, porque senão a gente vai viver cheio de âncoras, né? Na nossa vida. Obrigada, minha amiga de infância, minha amiga de infância. Conheci ela desde que a gente era pequenininha. Ai, querida, muito obrigada, viu, Cris? Vai estar com a gente lá no nosso seminário, né? Muito bem, está aqui nos ajudando. Então, voltando a falar do nosso seminário, tá? Aqueles que chegaram depois, nós estamos aqui vendendo o ingresso do seminário As Cartas de Paulo, um seminário lindo. Vamos estar trazendo o tema da Carta aos Coríntios. Venham, participem, vai ser lá no MV Empresarial, que é um local super legal. Vai ter um monte de barraquinhas de alimentação, ninguém vai passar fome. Vai ter música, vai ter Paulo, vai ter Cristo, vai ter gente muito do bem ali fazendo, e toda essa renda é revertida para a construção da nossa sede, Caminho do Bem. Lembrando também o nosso mês de aniversário em agosto, a gente vai estar comemorando aqui, o tema está lindo, né? Todos os que amam a verdade escutam a minha voz. Sabiam que Jesus quem disse isso? Olha como a gente tem que mergulhar no Evangelho. Todos que amam a verdade escutam a minha voz. Jesus trouxe isso, tá? E aqueles que vieram a primeira vez é Elza, Edna, Vitor e Lorena. Pronto. Venho aqui no final receber o Evangelho, viu? Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vamos então, a gente vai ter passes aqui, tá? Para quem desejar. E a nossa querida, vamos fazer a nossa prece, por favor. E nesse ambiente de luz, de acolhimento da espiritualidade amiga para conosco, que possamos sentir o abraço do nosso Mestre amado, sentir sua presença amorosa, seu coração pulsando junto ao nosso. Em teu nome, Jesus, é que aqui estamos buscando compreender as verdades, compreender minimamente o amor que tu tens por nós, na esperança e na certeza de um dia sermos dignos desse amor tão grandioso, que nos aguarda, nos espera, nos perdoa incessantemente, através das reencarnações, das novas oportunidades, das novas situações, das pessoas que cruzam nossos caminhos, que possamos aproveitar cada momento, cada minuto em tua companhia, em nosso próprio favor. Abençoa todos aqui que se encontram nesse ambiente, aqueles que estão vinculados afetivamente a nós, possam também receber essas emanações. E, sobretudo, Senhor, por aqueles que não nos são caros nesse momento, mas que sabemos que mais na frente iremos ser uma só família. Irmãos, ovelhas do mesmo pasto. E tu, o nosso bom pastor, sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.